Querido irmão, é possível viver em unidade, meio à diversidade? Venha comigo. Em João capítulo 17, Jesus, em sua oração sacerdotal, ele ora ao Pai a favor da santidade dos discípulos. Ele disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Agora, analise comigo essa expressão de Cristo. Veja aqui o aspecto divino da santificação humana. Ele diz: santifica-os, ó Pai. Se ele falasse assim, santificai-vos com os discípulos, ou vocês devem se santificar, ele estaria falando sobre o aspecto humano da santificação. Mas neste exato momento aqui, ele está atribuindo ao Pai a incumbência de santificar os discípulos. Santifica-os na verdade. Mas, queridos, o que é santificação? O conceito de santificação das religiões será se coaduna com este conceito aqui de Cristo? A palavra santo, ela vem de uma raiz grega, né? É agió. Daí a ciência agiologia, que é o estudo dos santos, dos patrísticos. Como tem também outra ciência que é a agiografia. Né? Ágio quer dizer santo e grafia, escrito dos santos. Depois do Apocalipse, Deus levanta muitos escritores. Muitos escritores. E essas duas ciências auxiliam a história da igreja, a agiografia e a agiologia. E a palavra santo, vindo de uma raiz hebraica, quer dizer kadosh. Kadosh. Você vê lá em Isaías, no capítulo 6, os anjos proclamando a glória de Deus, dizendo Kadosh, Kadosh, Kadosh Yahweh Sabaoth, que traduzido quer dizer santo, 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 Altíssimo dos exércitos. Mas, queridos, santidade não é ter uma vida de austeridade. Não é uma vida de flagelação. O sujeito sobe ao monte se flagelando, né? Cortando o corpo, em busca de uma vida de austeridade. Santidade não é se submeter a um sistema de doutrinação. Não é se submeter à vontade de um líder religioso opressor. Não. Isso não é santidade, isso é escravidão. Jesus disse aqui que é preciso santificar na verdade. Mas que verdade é essa? É alguma religião? Não. É alguma filosofia? Também não. É alguma literatura? Também não. Ele diz aqui, santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Mas, queridos, nós vivemos uma cultura relativista. Tudo é relativizado.
Como falar de uma verdade absoluta numa cultura relativista? O relativismo abre espaço para uma pluralidade de pensamentos, de ideias, de teologias, justamente para impedir a hegemonia de um pensamento, a hegemonia de uma corrente teológica. Mas neste caso aqui, a verdade é absoluta. Jesus coloca aqui no artigo definido. Ele disse, olha, santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Entendeu? Ele disse aqui que se é uma verdade, é inquestionável. Então a palavra de Deus é o elemento santificador. Você não pode santificar a sua vida pegando por base uma religião. Porque por trás das religiões existem as ideologias. E a ideologia visa uma dominação, visa uma alienação, a coisificação do ser humano. Mas a palavra é a verdade que liberta, é a verdade que santifica, é a verdade que salva. Mas, queridos, aqui no versículo 21, Jesus fala de unidade. Ele diz, em sua oração, é claro, ele disse, Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um. Mas o que é unidade? É uniformidade? Não. Uniformidade é coisa de religião, de um grupo religioso institucionalizado e hierarquizado. Daí surge um comportamento padronizado, um linguajar padronizado, vestimentas padronizadas. Então isto é uniformidade. Mas há também uma distinção entre união e unidade. Há essa distinção. Você deve conhecer essa distinção, saber disso, não somente para efeito didático, pedagógico, mas para efeito de aplicabilidade, para efeito prático. Porque quando existe união, existe maledicência, existe indiferenças sociais. Quando existe união, existe intolerância religiosa, mas na unidade não. Sabe por quê? Porque a unidade pressupõe a homogeneidade. Para a gente entender melhor essa questão de unidade do corpo de Cristo, Paulo ele se reporta a uma metáfora, a metáfora do corpo, para ilustrar melhor. Ele disse que nós somos individualmente membros do corpo de Cristo e metaforicamente o corpo. Aí você analisa o corpo para entender melhor a unidade da fé. O corpo tem um DNA, tem órgãos, cada órgão tem a sua função, não existe reclamação entre os órgãos. Eles trabalham de forma simultânea e harmônica, coesa. O todo é formado de partes. Se você tira um membro do corpo, todo o corpo sofre. E o todo deixa de ser todo, porque o todo é formado de partes. Entendeu que genialidade de Paulo, quando ele, para ilustrar a unidade, ele se reporta a essa metáfora? Então a unidade do corpo de Cristo, ela lança fora a maledicência. Ela lança fora essa coisa de partidarismo religioso, de intolerância religiosa. Ela lança fora toda maledicência. Você não vai depreciar o irmão quando você analisa a coisa nesse viés. Aí você vai compreender que você e ele são um. Então você não vai falar mal de você mesmo, você não vai se autodepreciar, porque você e ele são um. Aí Jesus Cristo diz que nós somos um.
Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um. Meus irmãos, quanta sabedoria de Jesus, hein? Quanta genialidade, né? Agora, irmão, esta unidade sobre a qual Jesus Cristo fala, ela tem uma função. Ela tem uma função. Então me ajude agora, me acompanhe nessa interpretação, nessa hermenêutica. Porque quando o Espírito Santo ilumina o entendimento, a hermenêutica é plausível, né? A hermenêutica é fidedigna. Aí a exégese, que é a exposição, passa a ser abençoadora. Porque a hermenêutica precede a exégese. Primeiro a hermenêutica, a interpretação. Depois a exposição, que é a exégese. Ele fala assim, olha, que ele seja um como eu e tu somos um. Para que o mundo veja neles a glória que tu me deste. Então, qual a função da unidade? É revelar a glória de Deus. É mostrar para o mundo que Deus é real, que Deus existe. O método de evangelismo mais eficaz é este aqui. É o testemunho da unidade. Que você aqui está evangelizando sem oralidade, sem distribuir panfletos, sem religiosidade, sem imposição de dogmas. Aqui a coisa está fluindo de você. A glória está fluindo de você, irradiando de você, alcançando outras vidas. Aí veja o que Cristo fala aqui, olha. Pai, que eles sejam perfeitos em unidade. Para quê? Para que o mundo conheças e saiba que tu me enviaste, assim como eu enviei os discípulos. Como eu enviei os discípulos. Querido, que você seja um instrumento de Deus. Independente de religião, independente de grupo denominacional, independente da sua condição socioeconômica, que você seja um instrumento de Deus, que a glória de Deus possa irradiar de você, emanar de você, fluir de você, alcançando outras vidas. Esta metodologia de evangelização é mais eficaz porque não precisa oralidade, não precisa esforço humano. A coisa flui, alcançando outras vidas. É nisso aqui que consiste o verdadeiro avivamento. Quando existe esta unidade, todo vestígio de religiosidade desaparece. Que você possa ser de fato um instrumento